Olá pessoal, meus amigos amantes da eletrônica. Eu estou aqui hoje para apresentar para o pessoal que gosta dessa parte de eletrônica antiga também um kitzinho de rádio que eu montei, é, baseado em um kit que a Lumor fornecia. Isso há 40 anos atrás ou mais. Esse kit, por exemplo, eu tenho ele desde 1975, mas eu creio que ele já era fornecido muito antes. Ele era composto de uma das bobinas de antena osciladora e dos dois transformadores de FI. Junto com ele vinha o diagrama para você montar sem transformador ou então você montar com transformador. Eu optei pela montagem sem transformador, embora há um risco de choque no chassi, que eu já vou dizer por quê. Montei por facilidade, porque eu não tinha um transformador, era mais barato. Bom, o kit em si, ele é composto dessa bobina aqui, que é a bobina de antena. Deixa eu... As duas bobinas, os dois transformadores, primeira e segunda FI. E também aqui a bobina de antena, né? Então esse era o kit composto. Voltando um pouquinho à questão do rabo quente, chamava-se rabo quente porque o cabo que alimentava na rede, o cabo de rede, na verdade, ele tinha intrínseco a ele, já na fabricação, uma resistência, vamos dizer assim, que gerava uma queda de tensão para compensar a tensão de entrada, porque a tensão de entrada muitas vezes é um valor maior do que a soma das tensões dos filamentos. Então, o que acontecia? Como esse cabo aqui aquecia, porque obviamente que está passando uma corrente e ele vai dissipar uma certa potência, então ficou apelidado de rabo quente. Hoje esse cabo não existe mais, então uma solução que eu encontrei para fazer foi usar um resistor série, simplesmente. Porque aqui eu tenho a soma das tensões dos filamentos das válvulas, totaliza 121 volts. Como aqui a rede é 127, o cálculo é bem simples, né? O resistor é a diferença da entrada da rede menos as tensões dos filamentos dividido pela corrente de todo mundo, que é 150 mA. A resistência deu 40 ohms, aproximadamente 2 watts. Eu usei aqui, vou mostrar para o pessoal, esse resistor aqui, ó, 39 ohms, 10 watts, que é mais do que suficiente. Quer dizer, a potência aqui chega a 1, 2 watts no mar, 1 watt. E aproveitei e coloquei ele também no chassi encostado para ele dissipar a mínima quantidade de calor que ele gera. Bom, vou fazer um aspecto geral. Seguinte, aqui está a montagem, tá? Chave de onda, tá, né, de porcelana. São assim, os componentes comprados aqui no Brasil mesmo, né? E capacitores de mica. E aqui eu tive um problema que são os trimmers e o padder. Como não existe mais à venda, né? Eu tive que usar esses mais modernos aqui. São trimmers de 30, perdão, são capacitores variáveis de 30 picofarad que o circuito pede. E no lugar do padder, eu tive que usar um capacitor variável de rádio transistorizado porque também não encontrei. Até que funcionou bem, isso aí são detalhes, né? Mas o ideal seria os componentes assim mais originais, né? Bom, aqui uma visão geral.
Aqui, obviamente, uma montagem mais assim. Deixa eu apagar essa luz, não vai. Aqui uma montagem, eu usei um filtro de rede, um alto-falante moderno, quer dizer, aqui já é mais uma parte de perfumaria, vamos dizer assim. Um alto-falante muito bom. Ele tem uma potência boa, tanto que eu uso no máximo aí a 1/4 do volume, porque senão. Qual que é? O detalhe é o seguinte. A questão de você, o rabo quente, né, voltando ainda um pouco mais, é que o grande problema é que o chassi ele fica a rede, um dos fios dos polos da rede é ligado no chassi. Aqui, se a gente observar, ó, vem um fio da rede aterrado. Só que nunca se sabe se é fase ou neutro. Então, dependendo da posição, por exemplo, se aqui vinha um fio fase, o chassi vai ficar vivo. Então, o risco de choque é grande. Para mim aqui, eu identifiquei quem é fase neutro, né, na tomada e ligo sempre no fase com fase, neutro com neutro. De forma que esse fio neutro aqui é o fio que está aterrado. Então eu não tomo choque, aqui eu posso mexer à vontade, sem nenhum problema. Mas é óbvio, se eu inverter ou ligar em outras tomadas, o risco de choque aqui continua. O ideal era usar um transformador isolador também, mas assim, para forma didática, eu resolvi ligar sempre nessa tomada e pronto, né? Bom, aqui a gente tem o terminal de antena, que é esse cabo aqui, que eu fiz uma antena chamada, né? Antigamente era chamada de long wire. A minha, no caso, não tem nada de long, ela tem 13 metros. Esse cabo aqui é o terra, que é um fio que tem uma barra de cobre aterrada lá fora, né? Então vamos ligar ele aqui. A antena já está ligada, vou ligar o terra. Liguei o terra. Vou abrir o volume. Que triste sorte é a minha, o lobo comeu meu gato. Ô louco, música sertaneja. Uma cobra venenosa Bom, mordeu, matou meu gato. aqui, parte de instrumentação, tem um gerador de sinal que eu usei. Esse gerador de sinal eu usei para fazer a calibração, né, das FIs. Calibração de antena, de FI, de antena e de oscilador local. Aqui alguns instrumentos adicionais para fonte e tal, osciloscópio, carga ativa, que tem um painelzinho que eu monitoro bastante, a bancada. E a teoria é bastante simples, né? Isso aqui é um receptor chamado superheteródino, que é uma técnica usada para você fazer a mistura de dois sinais distintos, né? Então você tem essa primeira válvula, aqui você tem um sinal de antena, que assim, cuja emissora pelo circuito ressonante LC, deixa passar apenas a frequência que você está ajustando. Do lado de cá, no pino 1 desta grade aqui, da válvula, você tem o oscilador local. Ele oscila sempre 455, como perdão. Aqui você tem os transformadores de FI. Como eles são sintonizados em 455 kHz, o oscilador local vai sempre oscilar 455 kHz acima da frequência. De forma que aqui a gente tem a diferença. Então, o que acontece? Existe uma técnica chamada misturador, né? Ou batimento, que é o mais correto, que faz uma mistura, né? Uma combinação do oscilador local com a sintonia da emissora, e o resultado disso
é que no anodo da válvula a gente tem 4 tipos de frequências distintas. Nós temos aqui a frequência da emissora, a gente tem aqui a frequência do oscilador local, a gente tem aqui a diferença entre elas, que é 455 kHz, e é essa que esse circuito aqui vai deixar passar. De forma que isso aqui é um circuito sintonizado em 455 kHz. As outras todas são rejeitadas, desviadas para o terra. E tem aqui também ainda a soma das duas. Mas como eu disse, só interessa a diferença, que é 455 kHz. Porque o capacitor variável, ao mesmo tempo que você varia a sintonia, o LC, que é a ressonância, né, desse circuito para passar somente aquela frequência, você também está variando o oscilador local. Então, continuamente as duas coisas estão acontecendo simultaneamente. De forma que a diferença aqui, que é a que interessa para o circuito, as outras variam, mas a que interessa para o circuito amplificador de FI é somente a diferença, que é 455 kHz para toda a faixa. Quer dizer, não importa que frequência que você está, aqui vai ter sempre a diferença também. Bom, agora eu vou mostrar a frequência do oscilador local. Vou colocar aqui eu coloquei no pino 1 da válvula, da grade da válvula osciladora. Porque aqui são duas válvulas em uma. Então aqui a gente já tem o sinal do oscilador local, que é uma senoide assim perfeita, né? Um circuito LC muito legal. A frequência está em 1.1 MHz, que é o que eu disse, o oscilador ele sempre oscila 455 kHz acima da frequência sintonizada, que é a que está aqui no dial. Então, se a gente subtrair lá 1.1100 kHz menos 455, vai dar mais ou menos 600, 700 kHz. Dá mais ou menos 650 kHz, que é o valor que está sintonizado aqui. Então, obviamente que eu coloco a ponta do osciloscópio, ele interfere, né, as capacitâncias interferem no oscilador. Agora, essa aqui é ondas curtas. Aqui eu vou mudar para ondas curtas. A frequência mudou também. Foi para um valor bem, 8 MHz mais ou menos. Então, só que me chamou a atenção que a amplitude dela cai pela metade. Isso eu não sei se está certo. Se alguém souber aí puder me falar. Até porque em ondas curtas não está sintonizando. Eu já verifiquei todos os circuitos, está tudo normal. A única coisa que eu estou encontrando diferente é exatamente a amplitude da tensão que cai pela metade. Eu acho que não é isso não, deve ter outros problemas. Acho que essas bobinas aqui de FI, o fator de mérito delas deve ser bem baixo, que é a qualidade, digamos assim, da bobina, né? Ou essas bobinas de antena, osciladora, sei lá. Como era um kit assim meio didático, nada profissional, eu acho que não tem assim uma grande qualidade, né? Mas, enfim, o negócio é aqui. essa é a estação. Pega algumas poucas estações. Isso aqui eu acho que ainda precisa
Eu acho que vai precisar, eu vou ter que aprender a fazer, porque a minha eletrônica é eletrônica de potência, né? Eu trabalho com fontes chaveadas. Essa parte de recepção, broadcasting, eu não entendo muito. Eu acho que eu vou ter que fazer um bom alinhamento, né, que a gente chama, nos canais de FI, na oscilação, no oscilador, principalmente na parte de antena. Né, vou ter que verificar isso, porque não está bom, assim, sob o ponto de vista de seletividade. Primeiro, a sensibilidade, né, está muito baixa e a seletividade está mais ou menos. Né. Bom, era isso que eu queria mostrar. Obrigado e agradeço aí quem puder opinar.